Nossa aula de hoje é sobre a função do ser. Vamos olhar o primeiro slide. Substantivo. O ser exerce função de substantivo quando ele vem com um determinante. No caso aqui, o ser é a palavra que estudaremos agora. O ser é o nome que se dá ao conteúdo, a este conteúdo. Então, nós temos um substantivo. Este ser compromete o texto final. Este ser, ó, o pronome aqui acompanhando o ser. Aqui nós temos o artigo acompanhando o ser e aqui um pronome. Então, esses dois sers, eles são substantivos porque exercem a função, neste caso aqui, de substituir e neste caso aqui, de acompanhar o pronome adjetivo, ok? Vamos dar mais uma olhada. Partícula integrante do verbo. Une-se a verbos essencialmente pronominais, sentimento ou mudança de estado. O operário queixava-se. Esse ser simplesmente parte integrante do verbo, ele não tem mais função nenhuma, só de fazer essa parte de ligar-se ao verbo. Na verdade, ela se lamentava, né? Arrependeu-se do que fez. Ou seja, ele tem uma ideia de reflexidade, né? No caso, o operário queixava-se, ele fala e ao mesmo tempo ele sofre essa ação, mas não chega a ser uma partícula que indica essa reflexidade ou reciprocidade. Na verdade, não temos como tirar. O operário queixava por seu baixo salário, não. Ele queixava-se. Ok? Então, nós chamamos esse ser quando nós não podemos tirar do verbo e quando nós não achamos nenhuma função para ele, nem de reciprocidade ou nem de reflexidade, nós chamamos de parte integrante do verbo. É como se ele fizesse parte do verbo, tá certo? Vamos a mais uma olhadinha. Expletivo ou real, se é aquela palavrinha que a gente vai usar para dar ênfase na nossa frase, ok? Vai-se o viço da mocidade, ó, vai-se, eu não preciso desse se aqui, é somente para dar ênfase, para deixar o texto mais bonito, mais poético, eu poderia dizer simplesmente, vai o viço da mocidade. Então, é uma partícula expletiva. Sorri-se meio enigmático, a mesma coisa, não precisaria daquele se, está ali simplesmente por um caso de estilo, ok? Pronome reflexivo, agora sim ele é um pronome reflexivo, notem que ele se diferencia da parte integrante do verbo, porque aqui ele vai indicar uma reciprocidade, ou ainda eu faço ação e recebo ação. Cortou-se com a faca, quando eu uso esse termo cortou-se com a faca, eu fiz a ação de cortar e ao mesmo tempo eu recebo ação. Então nós temos aqui um pronome reflexivo. No segundo caso, machucou-se com o martelo, a mesma coisa, pegou o martelo, bateu e recebeu a ação. No caso de reciprocidade, nós temos o quê? Quando eu digo assim, ó, os técnicos e os jogadores abraçaram-se. Os técnicos e os jogadores fizeram ação. Um fez ação para o outro receber. Isso é recíproco, é um pouco diferente da reflexividade. A reflexividade, eu tenho um sujeito só, eu faço ação e eu recebo. Na reciprocidade, eu tenho dois sujeitos, um faz ação para o outro receber, ok? Então, nós podemos ter essas duas formas do pronome ser. Então, olha aqui, ó, os jogadores atropelavam-se na disputa da bola, tá? Atropelavam-se entre eles, faziam mais de um sujeito, faziam ação. Os políticos cumprimentavam-se com falsidade. Novamente, a questão da reciprocidade. Quando cumprimenta um e recebe o cumprimento de outro, dois sujeitos diferentes, tá bom? As funções sintáticas do pronome ser. Até agora nós vimos as funções morfológicas, agora vamos dar uma olhadinha na função sintática. Objeto direto, pronome reflexivo com função de AD. A criança molhou-se no jardim. O que nós temos que cuidar? O verbo. Quem molha, molha algo, né? Nesta frase aqui. Molhou o quê? Ela mesma. Então, ela fez ação e recebeu ação, por isso o pronome é reflexivo. E por que é o objeto direto? Nesta frase, a criança molhou ela mesma no jardim. Então, o ser funcionando como objeto direto, ok? Pronome reflexivo também ainda com função agora de objeto indireto. O transeunte dava-se o direito de empurrar. O transeunte dava. Quem dá algo a alguém. Dava o quê? O direito de empurrar. Empurrar a quem? A ele mesmo. Então, aqui esse ser exercendo função de objeto indireto, ok? Vamos ver mais um? Partícula passivadora. A partícula passivadora acompanha sempre os verbos transitivos direto ou transitivos direto e indireto ao mesmo tempo. Jamais vai aparecer junto com o verbo transitivo indireto ou intransitivo
ou de ligação. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Neste caso aqui, construíram-se mais escolas em nosso país. O verbo é transitivo direto. Construíram o quê? Mais escolas. Então é transitivo direto. Observem o seguinte, o sujeito dessa oração é escolas, portanto o verbo fica no plural também. E esse ser é partícula passivadora. Nossa empresa se ofereciam bons empregos. O que é que se ofereciam em nossa empresa? Bons empregos. Esse é o sujeito. Novamente aqui, nós temos um ser como partícula passivadora. Só foi usado antes do verbo. Vendem-se mudas de hortaliça. Mesma coisa. O que é que vendem-se? Mudas de hortaliça. Sujeito, verbinho no plural. Ser, partícula passivadora. Cuidado, não pode confundir partícula passivadora com um índice de indeterminação do sujeito. Os verbos aqui devem ser transitivos direto ou diretos e indireto ao mesmo tempo, ok? Não pode confundir. Aqui nós temos o índice de indeterminação do sujeito. Notem a diferença. Trabalha-se até nos feriados. Verbo intransitivo. Quem trabalha, trabalha. Acredita-se em fantasmas. Quem acredita, acredita em alguma coisa. A preposição, então nós temos um verbo transitivo indireto. Come-se bem e bebe-se muito neste restaurante. Verbos intransitivos, né? O que acontece? Esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Se no slide anterior eu mostrava o sujeito da oração e o verbo concordava com ele, observem que o verbo aqui está no singular. Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Verbos transitivos e indiretos, intransitivos e de ligação acompanhado de ser, nós temos sujeito indeterminado, por isso o ser leva o nomezinho de índice de indeterminação do sujeito, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido essa aula, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.